Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula do nosso canal. Hoje vamos falar de algumas funções especiais, tá? Definição, domínio, imagem, gráficos, né? São algumas funções que a gente trabalha normalmente no dia a dia com maior frequência, tá? Então são funções como função quadrática, função polinomial, função racional, função exponencial, que são funções que a gente trabalha com mais frequências no dia a dia, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos começar aqui com uma função quadrática. É uma função que surge muito no dia a dia, né? Desde o lançamento de um projétil, de um chute de uma bola, todas essas ações elas são descritas matematicamente ou fisicamente através de uma função quadrática, né? A função quadrática ela é uma função que é dada geralmente dessa forma, né? F de x, ax quadrado mais bx mais c, né? Esse a, b e c são números reais, né? São números reais. A gente pede que o a seja diferente de zero exatamente para caracterizar a função quadrática, né? O próprio nome já diz, né? A função quadrática ela vem do termo quadrado, então a gente exige que na função apareça, né, a maior potência seja a função quadrado, né, a função x ao quadrado, tá? Então por isso que a gente chama de função quadrática. Então geralmente a gente pede que o a seja diferente de zero, que é exatamente para termos uma função quadrática. Caso o a seja igual a zero, a gente tem a equação de uma reta, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Quem não assistiu ainda, dá uma corrida lá no canal. A gente tem aulas falando sobre a função afim, né? Que é a equação da reta. Bom, e aí a pergunta que surge é o que é o gráfico dessa função quadrática, né? A função afim, por exemplo, o gráfico é uma reta. E a função quadrática, o que é o gráfico? Né? O gráfico dessa função ela é uma parábola, tá? A gente chama de parábola, né? A concavidade da parábola, né? Que a concavidade a abertura da parábola, né? Ela é para cima ou para baixo. E o que indica, né, se a concavidade da parábola é para cima ou é para baixo, tá? O valor dessa constante A, tá? Se essa constante A for uma constante maior do que zero, positiva, então a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, a parábola é nesse sentido, tá? A concavidade é voltada para cima, né? A concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, menor do que zero, a concavidade é para baixo. Então, apenas através da constante A, a gente já consegue determinar a concavidade da parábola, da função quadrática. Então, na hora de fazer o gráfico, fica muito fácil, porque a gente já sabe a concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Tá? Um outro ponto importante na função quadrática é o valor daquela constante c que aparece aqui. Ó. É a constante independente, ela não depende de x. O que essa constante determina? Essa constante c determina a interseção do gráfico com o eixo y. Tá? Então, através dessa constante, a gente consegue encontrar a interseção do gráfico da função com o eixo y. É exatamente onde corta o eixo y. Então, se a gente faz um gráfico de uma parábola, esse valorzinho aqui, esse ponto, é exatamente o ponto de coordenadas 0 para x e c para y. É o ponto onde corta o gráfico, tá? Que eu até faço uma continha, né? De fato, o ponto onde corta o eixo y é quando o x é 0, né? Então, fazendo x igual a 0, a gente vai achar a interseção com o eixo y. Então, x igual a 0, a gente tem o f de 0, é 0 quadrado vezes a, mais b vezes 0, mais c. Isso dá o c. Né? Ou seja, a parábola corta o gráfico corta o eixo exatamente no ponto 0c. Né? Então, a partir da equação, a gente já sabe qual é a concavidade da parábola e sabe onde a parábola corta o eixo y. Tá bom? E aí, para fazer o gráfico completo, né, ou esboçar o gráfico mais próximo possível da realidade, é interessante a gente encontrar onde essa parábola corta o eixo x, que é esses pontos que aparecem aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, tá? Então, a gente agora precisa saber isso. Bom, antes vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, considere a função f de x como sendo x²
menos x menos 1. Olha, nesse caso, o a vale 1, né? Quem acompanha aqui o x, né? É 1. Muitas vezes, por não aparecer nenhum número ali, dá a entender de que é 0, né? Que o a seria 0. Não é, tá? O a é 1. Se fosse 0, não teria o termo quadrático, tá? Então, o a é 1, por isso que a gente nem coloca. O b é quem acompanha o x. Então, quem acompanha o x, olha, é menos 1, né? E o c, que é 1. Então, essas são as constantes que aparecem nessa função quadrática. Tá. Como a vale 1, 1 é maior do que 0. Então, a função ela é uma parábola que tem a concavidade para cima, né? E o c também vale 1. Então, ela corta o eixo no ponto 0, 1. Olha só. O ponto 0, 1, parábola com concavidade voltada para cima. Então, esse é o esboço da parábola, tá? Note que, nesse caso, a parábola não toca o eixo x, né? Olha, não toca o eixo x, tá vendo? Significa que a parábola ela está sempre acima do eixo. Pode acontecer casos em que a parábola está totalmente abaixo do eixo também, tá? Pode acontecer casos assim também, tá bom? Por exemplo. Pode acontecer, tá bom, pessoal? Então, a parábola ela pode estar acima do eixo, pode estar abaixo do eixo, pode interceptar um eixo e não interceptar o outro, pode interceptar os dois, tá bom? Tudo pode acontecer. Ok, então esse aqui é o esboço do gráfico daquela função que está ali, né? Esse aqui é o esboço do gráfico da função f de x igual a x² menos x mais 1. Então, esse é o esboço desse gráfico. Tá. A princípio, fazer o gráfico é bem simples. Olha, o que você precisa? Você sabe a concavidade. Então, ó, você sabe a concavidade da parábola. É para cima. Beleza. E você sabe que ela passa aqui no ponto 0, 1. Ok. Só que, note, ela poderia fazer algo assim, ó. Né? Cortar aqui o eixo x. Como que a gente descobre se corta ou não esse eixo x? Tá? Isso tem a ver com as raízes. Cortar o eixo x significa que a função tem raízes, né? Raízes reais. Não cortar significa que ela não tem raízes reais, tá bom? Então, o que a gente precisa saber é como determinar as raízes reais, tá? Um outro exemplo, né? Que aí já é um exemplo um pouco diferente do anterior, porque o a aqui é menos 1, né? Que é negativo. O b é 1 e o c é 2. Note que nesse caso, olha, a função corta o eixo no menos 1 e no 2. Tá? Então, ela corta o eixo em 2 pontos. Ela corta o eixo x. E corta o eixo y, olha onde? No 2, 0, que é exatamente o ponto dado pela coordenada c. Então, ela corta aqui no ponto 0, 2, né? Que é aquele ponto que a gente já tinha visto lá atrás. Bom, pessoal, um outro ponto que é interessante nas parábolas é o que a gente chama de vértice, tá? Tanto a parábola para cima, igual esse caso, quanto a parábola para baixo, ela tem um vértice, né? Note, ela tem um vértice. E esse vértice ele é importante porque, imagina, por exemplo, que você quer apanhar uma manga utilizando um estilingue, lançar uma pedra, né? Quando você joga, a altura que a manga estiver, né, vai ser dada exatamente pelo vértice da parábola. É o máximo de altura que você vai ter que jogar essa pedra. Ou então, por exemplo, você chuta uma bola, o máximo de altura que a bola atinge é exatamente o vértice da parábola. Tá? Então, ele é muito importante. E aí, como que a gente determina esse vértice e as raízes da função? As coordenadas do vértice, pessoal, ela é dada exatamente por o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Então, é aquela constante b que multiplica o termo x dividido por 2 vezes a constante a e você troca o sinal. E o y de vértice depende do delta, que é esse b ao quadrado menos 4ac. Então, o y do vértice é dado por essa expressão, b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Tá? Também com o sinal trocado. Então, se eu quero calcular o vértice da parábola, como que eu calculo o vértice da parábola? Eu tenho que calcular o x do vértice, o y do vértice, e aí eu monto o vértice, que é xv, yv. Tá?
O YV é que vai nos dar a altura máxima, por exemplo, do chute na bola, né? Ou da pedra que a gente lançou. Então, é esse Y vértice. Para encontrar as raízes da função quadrática, né, que é a interseção com o eixo x, a gente utiliza a famosa fórmula de Bhaskara, que diz que a função é igual a zero somente se a equação é igual a zero. Atenção, viu, pessoal? A equação é igual a zero. Tá? Não coloquem simplesmente ax² mais bx mais c, não. Isso aqui não é equação. A equação é isso aqui igual a zero. Tá? Então, é nessa equação que a gente utiliza a Bhaskara. Então, se a equação é igual a zero, a gente tem que o x é menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Note, b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chama de delta. Tá? Então, a gente pode reescrever o x como sendo menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. As duas expressões são a mesma, tá bom? Então, tanto faz vocês considerarem essa expressão ou essa expressão, é a mesma coisa. Mas o que é importante é o seguinte, note, chamando de delta esse b ao quadrado menos 4ac, a gente consegue determinar já se tem raiz ou não a partir desse delta, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Considere a função f de R2 para R2, dada dessa forma. f de x é 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Né? Então, o a vale 2, o b vale menos 5 e o c vale 2. Né? Beleza. Então, quem é o delta? O delta é o b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, é 4 vezes 2 vezes 2. Né? 4ac. Menos 5 ao quadrado dá 25. Né? 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 25 menos 16 dá 9. Então, o delta é 9. Tá. Então, quem é o x do vértice? Vamos calcular o vértice primeiro. Olha, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é menos, que é o menos que aparece na expressão, o b, que é menos 5, sobre 2 vezes o a. Né? Então, é menos 5. Esse menos com esse menos aqui vira mais, né? Menos vezes menos mais. Certo? E aí, 5 quartos. E o y de vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente acabou de calcular e viu que é 9. E o 4 vezes a, que é 4 vezes 2, que é 8. Né? Que é 8. Então, olha, quem é o xv? O x do vértice é 5 quartos. E quem é o y do vértice? É 9 menos 9 oitavos. Tá? Menos 9 oitavos. E além disso, a gente pode calcular a interseção com o eixo. Quem é a interseção com o eixo x? Né? A interseção com o eixo y é fácil, né? A interseção com o eixo y é fácil. Quem é? É 0 e o ponto e o valor de c, que é 2. Então, essa é a interseção com o eixo y. Agora, quem é a interseção com o eixo x? É fazer a função igual a 0. Ou seja, a equação igual a 0. E aí a gente utiliza Bhaskara, que fala que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok, mas o delta a gente viu que é 9. Então, x é menos b. Então, eu vou trocar o sinal do b. Lá, o b era menos 5, então menos b é 5, né? Menos b é menos 5, que é 5. Então, fica menos b, que é 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 2, que é 4, né? Então, a gente tem que o x é 5 mais ou menos 3 sobre 4, e aí x é meio ou x é 2. Então, quem são as interseções com o eixo x? Meio e 0 e 2 e 0. Tá? Então, olha, a função ela é uma função quadrática. O a é 2, que é positivo. O que significa? Que a parábola é para cima. Né? Significa que a concavidade da parábola é para cima. A interseção com os eixos são, ela corta o eixo y no ponto 0, 2.
ela corta o eixo X no ponto meio 0 e 2, 0. E tem vértice no 5 quartos menos 9 quartos. Então, a gente consegue traçar o gráfico, esboçar o gráfico dessa parábola. Olha. X, Y. A gente sabe que ela corta o eixo Y aqui no 0, 2. Né? 0, 2. Então, ela tem que passar aqui. Por ser uma parábola, né? Ela pode passar assim ou ela pode passar aqui, né? É duas opções. Né? Ela pode fazer isso ou pode fazer isso. Certo? Só que note, as raízes é meio e 2. Então ela não tem raiz negativa, então ela não pode passar aqui para trás. Então não pode ser aqui, né? Então o gráfico não pode ser esse gráfico. A única opção de gráfico é essa aqui. Então esse é o gráfico da nossa parábola. E quem é esse ponto aqui? É o vértice. Tem coordenada 5 quartos menos 9 quartos. Então esse é o esboço do gráfico. Note, é o esboço, pessoal. Não tem nada perfeito, né? Isso aqui é um esboço. Por isso que a gente fala, faça o esboço do gráfico. Então esse é o esboço do gráfico da função f de x. 2x² menos 5x mais 2. Com o auxílio do GeoGebra, a gente pode chegar numa expressão bem mais visível, né, do gráfico. Né? O gráfico da função via GeoGebra é dessa forma. Né? Só algumas observações aqui. Né? O x1 era meio 0. Né? O GeoGebra reconhece como sendo o ponto x1 ele é 0,50, né? Que é só questão mesmo de notação. E o vértice, que era 5 quartos, né? 5 quartos é 1,25. E 9 oitavos, que é 1,1225, né? Então, tirando os arredondamentos aqui do GeoGebra, esse é o gráfico da nossa função. Observe, passa exatamente no ponto que a gente falou, 0,2, tem a concavidade para cima, passa exatamente nesses dois pontos que são as raízes, né? E aqui no vértice da parábola. Tá bom? Então, ok. Então, isso é a função quadrática. O que é bom a gente sempre ter em mente na função quadrática? Observe o seguinte, a gente trabalha o tempo todo com x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Primeiro, se o delta for positivo, note, se o delta for um número positivo, essa raiz aqui ela vai ter um valor negativo e um valor positivo, né? Então, se o delta for maior do que zero, a gente tem dois valores aqui. Ó. Raiz de delta existe, né? É um número, né? Já que existe a raiz de delta, a gente vai ter dois valores para x. Né? Ou seja, ela vai interceptar a parábola em dois pontos, porque a gente tem dois valores para delta. Então, vai ficar o mais e o menos. Então, é menos b mais e menos raiz de delta. Então, é o que aconteceu, por exemplo, no caso anterior. O delta era 9. Então, a gente teve b mais ou menos 3, que é a raiz de delta, né? Ou seja, sobre 2a. Então, a gente tem dois valores. A gente tem o b mais raiz de 9 e o b menos raiz de 9. São dois valores. Agora, se o delta é negativo, não existe esse raiz de delta. Não existe raiz de delta. Se não existe raiz de delta, o que significa não existe raiz de delta? Significa que não corta o eixo x, ou seja, não intercepta. Né? Então, não intercepta o eixo x. Então, olha, se delta for negativo, o gráfico não intercepta o eixo x. E aí é aquele caso que eu comentei com vocês. Ou o gráfico está totalmente acima do eixo, ou está totalmente abaixo do eixo. Uma das opções vai acontecer. Tá? Ou totalmente acima, ou totalmente abaixo. Tá? Então, olha, calculou delta.
o delta é positivo, já tem que ter na cabeça. Eu vou ter duas raízes. Vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ó, calculei o delta é negativo. Então, já sei que ela ou vai estar totalmente acima do eixo ou totalmente abaixo. Aí o valor de C já nos diz, ó. Vamos supor que ela está totalmente, vamos supor que o delta é negativo. Por exemplo, olha a função x² menos x mais 7, mas sei lá, mais 2. Né? Essa equação, olha, se vocês calcularem o delta, o b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, que é o c, então 4ac. Isso está dando menos 3, que é negativo. Então eu já sei que essa parábola ela tem concavidade para cima, porque o A é 1, né? O A aqui é 1. O A é 1. Então a concavidade é para cima. E ela corta aqui, olha, no ponto 0, 2. Então, olha, como ela não tem raiz, porque o delta é negativo, e ela tem que passar no 0,2, ela tem que ser uma função que está totalmente aqui em cima. Ela não pode ter parte negativa. Tá? Mesma coisa, por exemplo, se a gente considerasse assim, né, o delta seria totalmente negativo. A função seria totalmente negativa, porque o delta é negativo. Tá bom? Então, ok. Então, são dois casos. E se o delta for zero? O que acontece quando o delta é zero? Bom, quando o delta é zero, pessoal, esse termo aqui, ó, ele some, né? Porque raiz de zero é zero. Então, a gente tem a única raiz, que é x igual a menos b sobre 2a. Mas espera aí, x igual a menos b sobre 2a, se vocês se lembram, é o vértice da parábola. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a parábola ela só tem um vértice, ela só toca o vértice em cima do eixo. Então, por exemplo, ela é uma parábola que só toca o vértice em cima do eixo. Então, por exemplo, aqui, ó, ela seria mais ou menos assim. Ó. Ela só toca o vértice aqui em cima do eixo. Tá? Ou, por exemplo, tá bom? Só o vértice encosta no eixo. E ela sobe ou desce, depende do sinal. Dá um exemplo, professor? Sim, por exemplo, x² menos 25. Perdão. Dá um exemplo, professor? Sim. Por exemplo, x² menos 2x mais 1. A única raiz aqui é x igual a 1. O delta é 0. X igual a 1. Então, olha, ela corta, ela é uma parábola com concavidade para cima, porque o a é maior que 0. E ela toca o eixo somente aqui, ó, no 1. Ela não toca o eixo em outro ponto. Tá? Então, são 3 possibilidades para o delta que já nos diz muito sobre o gráfico. Então, fiquem atentos, tá bom? Bom, passando da função quadrática agora para uma função polinomial qualquer, por que eu digo função polinomial qualquer? Porque a função polinomial ela nada mais é do que uma generalização da função afim da função quadrática. Tá? Por exemplo, a função polinomial ela é dada dessa forma. Tá? f de x é a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a nx elevado a n. Não entendi nada, professor. É uma combinação linear de x1, x2 até xn. É uma constante mais uma constante vezes x mais uma constante vezes x quadrado até uma constante vezes x elevado a n. Tá? Quando n é 1, a gente tem uma função dessa forma, né? a0 mais a1x. E a gente já viu isso aqui. Isso é a equação de uma reta, né? Uma função afim. Quando n é 2, a gente tem a0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Opa, isso aqui é a equação de uma parábola, que a gente acabou de ver. Tá? Então, quando n é 1, a gente tem a equação da reta. Quando n é 2, a gente tem a equação de uma parábola, que são duas funções que a gente já viu. Então, a função polinomial ela é uma função que generaliza essas funções que a gente já tinha visto. Tá bom? Esse número n, a maior potência n aqui, ó, é o que a gente chama de grau do polinômio ou grau da função polinomial. Tá? Vale ressaltar o seguinte, que a gente não tem restrição nenhuma quanto aos números ali que a gente pode colocar naquela função. Ou seja, o domínio da função polinomial ela é todos os reais. Tá?
Em particular, o domínio das funções afins e das funções quadráticas são todos os números reais também. Tá? Então, se eu perguntar para vocês em algum momento qual é o domínio da função de uma função quadrática, são todos os reais, tá? Independentemente de qual função quadrática é. Por exemplo, consideremos a função f de x como sendo f de x igual a x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 3x menos 2. Note, é uma função polinomial de grau 3, né? A maior potência aqui é 3, certo? E observe o seguinte, que o grau de uma função polinomial ela é a maior potência que aparece na função, né? A maior potência dos x que aparece na função. E além disso, não é fácil esboçar o gráfico de uma função polinomial qualquer. Tá? Esboçar o gráfico exige um conhecimento muito grande de manipulações algébricas, tá? Para a gente poder determinar o gráfico das funções polinomiais. Então, por esse motivo, tá? A gente vai ficar mais focado até grau 2. Mas vamos fazer um exemplo de grau 3 para a gente ver como que acontece. Algumas coisas que são possíveis perceber de cara nessa função polinomial, né? Em qualquer função polinomial. Uma é a interseção com os eixos. Tá? É muito fácil a gente perceber a interseção com o eixo x, com o eixo y, perdão. Por quê? É só fazer o x igual a 0. Se você faz x igual a 0 naquela função, vai sobrar o f de 0 é menos 2. Né? Então, essa função polinomial ela corta o eixo x, o eixo y, no ponto 0, menos 2. Então, ela corta o eixo y nesse ponto, de coordenada 0, menos 2. Tá? Então, é um ponto fácil de visualizar. Professor, aqui eu posso utilizar aquele negócio de o A ser positiva com cavidade da parábola para cima? Não, tá? Só funciona para função quadrática. Quando você tem uma função polinomial qualquer, em especial de grau 3 a gente vai ver, isso não vale, tá bom? E aí, como que seria o gráfico dessa função? Então, como eu disse, fazer o gráfico, esboçar o gráfico, manualmente não é fácil. Então, o que a gente faz é fazer a utilização de equipamentos eletrônicos, tá? De tecnologia. No caso, eu utilizei o GeoGebra e tracei o gráfico da função. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo mais 5x quadrado, faltou um quadrado aqui, mais 5x quadrado, mais 3x menos 2. Tá? Uma observação é que as funções ela têm uma tendência de manter um padrão. Tá? As funções ela têm uma tendência de manter um padrão. Então, se preciso for fazer o gráfico de uma função x ao cubo mais alguma coisa, x quadrado, mais x, mais outra constante, você já sabe que ela vai ter esse formato, vai mudar os pontos. Tá bom? Então, eu não vou ficar muito em cima de função polinomial, mas é apenas para vocês terem ciência de que é possível fazer também. Ok, observem aqui, né, o ponto que a gente havia comentado, que é a interseção com o eixo y. Tudo bem? Bom, função racional é outro tipo de função que a gente trabalha bastante. Inclusive, eu já comentei sobre elas aqui sem dar um nome. Né? A função racional, diferentemente das funções polinomiais, ela é caracterizada por uma restrição no polinômio do quociente. Tá? Ela é a divisão de dois polinômios, um pelo outro. Tá? Ela é a divisão de duas funções polinomiais, porém com uma restrição no domínio. Por quê? Como a gente sabe, a gente não pode dividir por zero. Então, esse termo que aparece aqui embaixo tem que ser um número diferente de zero. Tá? Então, daqui, geralmente, a gente tira o domínio. Por quê? O domínio da função vai ser exatamente o conjunto dos x que não anula essa função. São conjuntos dos x em que a q de x é uma função diferente de zero. Tá? Então, por exemplo, olha, considere a função f de r para r dada por f de x igual a 3x mais 5 dividido por x quadrado menos 9. Isso é um exemplo de função racional, né? Onde os polinômios que a compõem são p de x, que é 3x mais 5, e q de x, que é x quadrado menos 9. Tá? E aí, observe, de acordo com o que a gente definiu como sendo o domínio da função, o q de x não pode ser zero. O que significa q de x ser diferente de zero?
significa que x² menos 9, que é o que de x, né? Ele é x² menos 9, tem que ser diferente de 0. Ah, mas isso aqui significa que x² tem que ser diferente de 9. Que significa que x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz de 9. Raiz de 9 é 3 menos 3, então x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Tá? Então, quem é o domínio da função? O domínio daquela função racional é os reais, exceto o 3 e o menos 3. Tá bom? No caso das funções racionais, a gente não vai nem arriscar fazer o gráfico. Tá? Para fazer o gráfico das funções racionais, a gente vai precisar de noção de limite, noção de talvez um pouco de derivada, mas principalmente noção de limite e de assíntotas. E a gente não vai trabalhar isso no momento. Bom, pessoal, então por esse motivo a gente não vai focar muito em função racional, tá? A gente fala mesmo da gente conhecer, o que a gente faz em geral é determinar domínio e restrições do domínio das funções racionais, que é o que a gente já vem fazendo algumas vezes, tá? Então, sobre as funções racionais, o que é importante para a gente no princípio, no momento, é isso, determinar o domínio das funções, que é fazendo essa regrinha, né? O denominador aqui geralmente nos traz algumas restrições, tá bom? Bom, por hoje, pessoal, era isso. Trazer especialmente esses 3 tipos de funções, né? Que é função quadrática, função polinomial e função racional. Para a próxima aula, a gente fala um pouco sobre as funções exponenciais, tá? E as funções modulares. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.